de Jeremias com o falso profeta Ananias. E sucedeu que no mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, o profeta Ananias era o que era ungido para ser profeta, o filho de Azum, o profeta Gibeão. Agora eu vou dizer aqui a vocês que ser profeta não é fácil. Aí fica em Jeremias 28, capítulo 28 em diante aí. Mas eu não vou ler muito, porque eu estou me maravilhando com tudo, porque só em saber que aquele homem, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou na presença do Senhor, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Então, no 5º ano do mandato de Ananias, filho de Azum, o profeta de Gibeão, aí chama Gibeá. Então ele falou a casa de Jeremias, profetizando, Jeremias dizendo para o povo: convertei-vos, arrependei-vos, ó povo de Deus, vocês vão ser levados ao cativo. Jeremias, Deus estava revelando a Jeremias que ia levar o povo rebelde, porque o povo estava muito rebelde e ele tinha que submeter. Ele não queria dar o lugar para o inimigo entrar dentro das terras de Jerusalém, entrar também sobre Judá e sobre Israel. Mas Israel já ficou por fora e ficou Jerusalém e Judá. Então aconteceu que existia, Jeremias era um menino, né, que todo mundo era chorão, mas quando a gente vem para, antes de vir para Cristo, era menina, e antes de vir para Cristo, era menino. E hoje nós somos homens, somos mulheres, e hoje vocês são homens. Não pode fazer nada de menino, nem mulher fazer nada de menina. Acabou esse tempo. Então foi o tempo de Jeremias que tudo ele chorava, e Deus teve que descer na casa e dizer: eu te chamei para ser homem, não para ser menino. Eu não chamei para estar chorando. Então te prepara, cinge o lombo. Aí lá atrás, o que foi que da outra vez que eu disse aí que Deus disse a ele: põe o cinto de molho, põe o cinto na água, porque o pau vai quebrar, Jeremias, sobre as tuas costas. O homem de Deus, quando ele vem para ser um homem de Deus, que prega a palavra, na verdade, aí agora vem o pau, vem tudo. O que é? Não é porrada, não é burro, é palavra. Então a palavra faz também com que o homem se entristeça. Aqui tem um povo de Deus que um dia possa ser profeta de Deus, mas não para se exaltar, não para dizer que Deus mandou sem Deus mandar. Então Ananias era um homem profeta, mas era um homem audacioso, homem ousado, letrado, intrometido, porque não faz a obra e nem deixa ninguém fazer. Jeremias não tinha tempo para fazer a obra. Este menino, quando Deus disse: desce a casa do oleiro, que eu quero te mostrar, desce Jeremias. Mas eu digo para vocês que quando Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro, não foi porque Jeremias estava pecando, não, gente. Não foi não, porque Deus queria revelar coisas e grandes filmes que ele não sabia. Aleluia. Vou me tratar aqui do irmão Nevaldo, homem de Deus. Ele disse: irmã da hora, Deus usando ele para mim: fica aqui em casa, que eu quero te mostrar muitas coisas, que eu quero te revelar muitas coisas. Deus me fez ver Satanás na minha casa. Deus me fez muitas vezes ver Satanás querendo me amedrontar. Eu posso ser profeta, não posso ser ungida, mas eu não posso ser ungida missionária, mas o povo me chama de missionária, porque quem faz a missão, quem tem a garra, e Jeremias era um homem de responsabilidade. Então quando Deus chama, que Deus entrega a você o mandato, você não pode recuar. A safra vai bater, o pau vai quebrar nas suas costas, vai colocar em jugo. Então colocaram um jugo nas costas de Jeremias, por ele pregar a verdade, por ele sair pelos montes pregando: vai povo, vocês vão sofrer na mão do rei da Babilônia. Vocês se convertam, arrependei-vos, porque se vocês não se arrependeram, vocês vão parar. E o que aconteceu? Deus fez de todo jeito, porque Deus faz aonde os olhos não podem ver,
a gente não pode perceber. Então Jeremias sempre pregando a palavra, e esse Ananias sempre atrapalhando a caminhada de Jeremias. Mas Jeremias não parou de caminhar, Jeremias não parou de desistir. E eu digo a vocês: não desista, não desista de caminhar, não desista, cinge teu lombo. Um dia meu Deus disse na igreja da Assembleia no ciclo de oração que ia cingir meu lombo, porque o pau vinha quebrando meu lombo, ainda que vinha as pancadarias, ainda que vinha as palavras ao contrário, mas eu não deixo de pregar a verdade, porque os profetas de Deus devem que pregar a verdade. E este homem, ele era um profeta, ele estava envergonhando o evangelho de Cristo, ele estava envergonhando. Como é que envergonha? Olha o que ele falou aqui. Ele disse Gibeão. Aí ele disse: o profeta de Gibeão me falou na casa do Senhor, perante aos olhos de todo sacerdote. Eu vou dizer para vocês, Jeremias estava pregando a verdade sem nenhuma mentira. Enquanto Jeremias estava pregando, Deus estava revelando, descendo o rolo a Jeremias. Enquanto Jeremias não maltratava ninguém, Jeremias não pregava para bater ninguém, Jeremias só dizia o que Deus mandava. E tem muitos por aí que está fazendo o que Deus não manda, e tem muitos por aí que está dizendo que Deus está mandando, que Deus está fazendo, e que Deus mandou me ungir, e que Deus mandou eu tirar ninguém do cativeiro. Eu vou dizer a vocês: quem estiver no cativeiro, não se ouse de tirar do cativeiro, porque Deus disse: venha cá, venha cá, venha cá. Jeremias ficou calado, e ele só perturbando Jeremias. O profeta Ananias, o mentiroso, o farsante, porque ele não se declarou logo, porque ele não se revelou logo, mentiroso, cheio de carga. Então, quando o homem de Deus está pregando que vem outro para interferir, é porque ele não está com Deus. Ele quer fazer com que o povo acredite nas mentiras dele. Então aqui está dizendo que ele disse: vai e fala a Ananias. Isso aqui foi Deus revelando para Jeremias, ele dizendo para o povo, envergonhando Jeremias, dizendo que Jeremias estava falando mentira, que Jeremias era mentira, que Deus não estava mandando, não estava ordenando ao povo ir para o cativeiro, ordenando que a Babilônia entrasse dentro de Jerusalém para levar o povo. E ele estava pregando um pregão, como eu falei no dia 25. No dia 25 eu falei do pregão, que Deus suscitou um pregão. Mas só que aqui Deus não suscitou ele. Ele se usou na frente de Deus. E Deus se irrita quando mente, quando blasfêmia contra o nome de Deus. Então Deus viu a luta de Jeremias. O coitado não tinha parada. Eu não sei nem se Jeremias tinha hora para comer, eu não sei se Jeremias tinha hora para beber. Não tinha parado. Só sei que ele gritava em altos montes, em alto lugar, e dizia: arrependei-vos, povo, senão vocês vão para a Babilônia. E a Jeremias deu conselho para ele: se submeta ao rei da Babilônia, se submeta. Por quê? Ele não queria se submeter, mas ele tinha que submeter para o nome de Deus ser glorificado e exaltado dentro da Babilônia, não dentro de Jerusalém. E aí vem esse Ananias, esse ousado interferido, fazendo a cabeça do povo, e os idiotas caindo na gandaia de Ananias, e foi pelas palavras. Mas mesmo assim, Deus não puniu o povo. Mesmo assim, Deus não puniu o povo. O povo está indo pelo o que Ananias estava falando. Ei, Deus me diz que eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Deus manda me dizer que eu hoje vou trazer o povo de Jerusalém do cativeiro, o povo do cativeiro da Babilônia. Como é uma coisa dessa que Deus faz, né? Está a profeta de Deus aqui. Deus está dizendo para ela que cuidado vocês, não faça isso, porque Deus pode pegar um por um. Então Jeremias só estava pregando para o povo se arrepender, e ele interferindo na pregação de Jeremias.
Jeremias não sofreu de brincadeira. Levaram Jeremias para o Egito, botaram um jugo de madeira nas costas de Jeremias. O boi, ele leva aquele jugo e ali, ó, aquela coisa. Quem olha assim, ó, para o boi sente até dor. A pessoa se sente até que estivesse no lugar daquele animal. É um jugo, é um negócio que cerca, e bota no pescoço e aí vai levando e aquela coisa. E Jeremias ia o quê? Com aquele jugo amarrado. Então tudo isso Jeremias passou. Mas Jeremias, para ser um profeta, para ele ser um profeta mesmo de responsabilidade, Deus teve que chamar Jeremias, teve que chamar ele e disse: desce a casa do oleiro, desce. Então ninguém gostava quando Jeremias pregava, porque ninguém gosta quando você prega a verdade. Prega mentira para você ver, o que é que o diabo faz. Mas quando prega a verdade, se manifesta para você ver, vai cair um jugo de você de madeira. Então eles colocaram um jugo de madeira em Jeremias. Mas o Deus disse aqui, ó, fala para ele, fala para o profeta. Ele disse: o profeta quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias. Então Deus tirou o jugo de Jeremias e colocou nele. Eis que eu colocarei um jugo. O profeta, meu servo, levou um jugo de madeira nas costas, e você vai levar um jugo de ferro, um jugo de bronze nas suas costas, para você saber que eu sou Deus. E aí Deus profetizando, Deus mostrando, Deus descendo o rolo a Jeremias. E Jeremias não contendeu muito com ele. Jeremias disse assim: amém, que seja assim a palavra do meu Senhor. Só que o homem de Deus falou assim, mas ele já sabia que esse Ananias estava falando mentira, e Deus não se agradou. Aí eu não pregar a verdade, também mentira eu não posso pregar. E eu não posso dizer que Deus mandou sem eu mandar, sem Deus mandar. Aí eu estou blasfemando contra Deus e botando o povo também contra Deus. Mas nosso Senhor disse a Jeremias, o profeta Ananias, o profeta ouve agora vai descer o pau em cima dele agora vai, Jeremias, fala para ele. E disse assim: tu fizeste com que o povo confiaste em mentiras. Tu fizeste, para que tu fez isso, Ananias? Ainda dizer que Deus mandou que ele ia quebrar o jugo. Quem é ele? Quem somos nós para tirar o jugo das costas de um que Deus coloca? Quem somos nós? Eu não tirarei, eu não tiro o jugo de ninguém, porque se eu tiver meu jugo, eu levarei o meu jugo. Mas aqueles que estão procurando, quer dizer, brincando com Deus, então Deus vai fazer o acontecer, e eles vão saber quem é Deus nessa hora. E ele disse, aí Deus disse para Jeremias: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei. Tu não está dizendo que o povo, tu não está mandando o povo, tu não está mentindo, tu não está desfazendo do meu servo ou da minha serva. Quantos que já desfizeram de mim? E eu vejo, a olho nu eu vejo. Quantos que desfazem da palavra do Senhor, que sai da minha boca, e eu vejo o resultado depois. Então, não é para me engrandecer, não é para me exaltar, mas ele diz: se o jugo está em mim, ele disse que vai tirar o jugo de mim e vai colocar o jugo naquele outro. Então, ele disse: vou botar um jugo nas suas costas. Estavam colocando, então ele disse, já que ele disse que eis que eu te lançarei. Então Deus disse: vou te lançar. Ainda este ano, fala para ele, Jeremias, que ainda este ano ele vai morrer. Ele morrerá. Olha, quando Deus diz, está dito. Agora, se ele chegasse, não falasse com o nome de Deus, mentisse com o nome de Deus, com o profeta, os profetas, nós não pode mentir, ainda mais com o nome de Deus. Aqui tem uma profeta, aqui tem uma pastora,
eu chamo de mãe. Por que eu chamo de mãe? Porque ela carrega em verdade. Ela carrega o jugo, nosso jugo, nas costas dela. E a gente não temos que fazer de tudo para que ela não carregue o jugo sozinha. Porque um pastor não é brincadeira ser pastor. Então profeta não é brincadeira ser profeta. Deus ungiu Ananias como profeta, mas ele fez o quê? Qual foi a resposta que ele deu? Eu quebrarei o jugo, mas ele vai ter a resposta também. Então qual é o tema, meus irmãos? A resposta de Deus. A resposta vai chegar na vida daqueles que estão desacatando a você, naquele que está rejeitando você, naquele que diz que você não é nada. A resposta vai chegar. Então a resposta chegou sobre Ananias. Então enquanto ele estava desacatando o profeta Jeremias, é como nós temos que fazer. Quando tiver alguém triunfando contra nossas vidas, nós não temos que revidar. Eu vou logo pregando, não para o povo primeiro, eu prego para mim também. Para quando um profeta, outro profeta dizer, tu está falando mentira, tá bom, que seja feita a sua vontade. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Ele disse, ainda este ano, disse Jeremias, vai Jeremias, disse o profeta Ananias, e ouve agora Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste o que este povo confiaste. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mês do ano do 7º mês. Ele não foi muito além, ele não foi muito adiante. Então buliu com Deus. Eu não vou mentir, está aqui a palavra, é morte. Blasfemou, é morte. Contendeu com Deus, ele pode castigar. Mas o que ele fez aqui, Deus colocou o homem, levou o povo. Deus fez a Babilônia entrar dentro da Jerusalém, porque o povo não queria fazer mais nada. O povo estava rebelde, o povo estava triste, o povo estava fazendo coisas horrendas. Então Deus tinha que punir aquele povo. Mas Deus puniu aquele povo trazendo um rei que Deus não queria que esse rei entrasse. Deus não queria que ele entrasse em Jerusalém, mas foi o jeito. E em Judá também. Me lembro, também teve outro também. O rei Amazias também perseguiu muito. O rei Amazias perseguiu muito Amós. Amós deu de testa com ele, também diz, assim como Jeremias diz, assim diz o Senhor. É assim o Senhor diz? Amém. Agora assim se o Senhor diz, porque tu mentes, porque tu bota o povo para mentir. Deus se rebelou contra Ananias e disse para Jeremias para dizer para ele que este ano ele ia morrer. Deus dá um decreto, se disser que vai morrer hoje, vai morrer hoje. É só brincar com o nosso Deus, é só desfazer do que Deus manda, é só não querer fazer do que Deus quer que ele faça, para ver o que vai acontecer. Eu digo a vocês que lá no Antigo Testamento, o povo via a lei dente por dente, olho por olho, mas a gente não vai fazer mais o que aconteceu lá, mas serve de exemplo para nós também seguir a lei, não de dente por dente, nem olho por olho, mas para saber que Deus é Deus. Então hoje Deus está agindo no silêncio, Deus está agindo na maior calmaria, sem ninguém esperar. Quando souber, quando alguém esperar, agora vai ver o agir de Deus. Então ele, com a ousadia dele, ainda fez o profeta passar em vergonha e dizer que o povo, falando para o povo, arriscado até aquele povo pegar Jeremias ou matar. Após eu vou colocar Jeremias, eu vou tirar o jugo, não colocar o jugo de madeira nas suas costas, eu vou colocar um jugo de bronze, um jugo de ferro nas costas dele. E este ano, para ele largar, na conjectura, para ele largar de ser besta e
e está mentindo com o meu nome ainda, blasfemando o meu evangelho, blasfemando porque Deus é assim, porque é assim da causa, se Deus não desse o Filho dele para morrer por nós, para levar nosso jugo, para levar sobre si as nossas dores, para passar por nossas vergonhas, o que seria de mim hoje aqui? Então a gente, quando vê um querendo passar vergonha, tem que calar a boca, a gente tem que ficar quieto, deixa Deus agir. A resposta de Deus vai virar, a resposta vai vir, e aquele que tiver paciência, você vai ver a resposta. O homem, preguei para o homem, Jesus te ama, Jesus está voltando. Ô meu querido, decida a sua vida. Não vou dizer que você, não vou te forçar, não vou dizer que você vai aceitar, vai receber a Jesus agora, ou não, mas pense a sua vida. Aí o homem disse para mim, ele disse, quando esse Jesus voltar, eu vou com ele. E lá ele se foi. Jesus voltou lá de Cajaíba, na passada de Cajaíba. Eu vim saber a notícia. Deus faz tudo porque assim, com que o povo de Deus saiba da notícia. Eu morando no bate-quente, e uma mulher pensou que era Dona Otália, que tinha morrido, estava doente, eu não sabia, mas foi um tal do chamado, um tal de medalha. Então saiu ele de cena, e Deus entrou outro em cena, que foi o filho dele. Está aí hoje aí, o menino, na presença do Senhor. A palavra de Deus ele deixou penetrar. Então, esse povo, Jeremias não estava forçando ninguém, né, a aceitar a Cristo, só estava fazendo o que Deus estava mandando. Moisés foi um homem também muito afrontado. Moisés, por causa da ira do povo, Deus só queria que Moisés toca na rocha. Aí Moisés, com ódio do povo, em vez de ele segurar as pontas, porque aquele povo ali estava rebelde, ele tocou na rocha e aí atingiu a rocha. E aí o que foi que aconteceu também com Moisés? Ele não teve prazer. Aí o pai levou ele para o monte. Sobe aqui, meu amigo, sobe aqui, meu querido, que eu vou só te mostrar o desejo que você tinha, você perdeu. Sobe aqui no monte Horebe, tira a sandália dos teus pés e sobe. Olha lá onde está a cidade, onde está a tua terra, a qual era a terra dos teus pais, a terra que eu dei a teus pais, mas você perdeu. Mas mesmo assim, Satanás, ele é astuto, ele pensou que Deus ia lançar o nosso irmão Moisés no inferno, mas se enganou, e foi um triunfo que até hoje eles procuram pela alma do nosso amigo Moisés. Ele era tão querido que o pai disse, não há um como o meu Moisés. E aí se te lê a palavra, e Moisés foi muito perseguido, mas só por causa da rocha que ele tocou. E não era para ele ter feito isso, porque ele atingiu o Filho de Deus. Mas também o Filho de Deus já sabia quem estava por trás de Moisés, quem estava perturbando Moisés. Um povo rebelde, um povo que estava possuído dos maus conselhos dos outros, de um tal de um homem chamado Corá. A resposta de Deus, como é o tema, a resposta de Deus. Então Corá teve a resposta. Não bem que eles estavam. Por isso que Deus disse em Israel, eu separarei o povo. Deus separou. Deus estava dizendo, eu estou separando, na boca da pastora Ana, eu creio, estou separando breve a irmã da hora para ser obreira levantada na casa de Deus. Por que ele estava preparando? Porque lá não tinha um porteiro, não tinha portaria, e eu me sentia de ficar na portaria, porque aonde está aí a portaria, para quem não sabe, está toda a legião aí fora. Se eu pudesse ver, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela sabe que aí está o anjo de Deus, está 2 anjos, eu creio, porque é um perigo. Quem estiver na portaria, não fique disperso, não fique disperso. Entra todo tipo de gente, entra todo tipo de raça, até cachorro, se vacilar entra, se a gente estiver disperso. Então Jeremias foi um homem muito afrontado, porque ele se dedicou a Deus. Jeremias não pediu para ser ungido a profeta. Muitas às vezes paga até para ser ungido, mas Jeremias, Amós, não pagou
não pagou para ser ungido, mas devido ao mover de Jeremias, o mover de Moisés, o mover dos profetas, os profetas mesmo de Deus, os que morreram, mas não negaram o nome de Deus, Deus ungiu a eles. Deus desceu a mão e com sua taça e derramou, eu creio, o odre de azeite na cabeça de cada um e confirmou. Então ele disse: vou lançar você fora da face, da minha face, da face da terra. Sabe por que Deus disse que ia tirar ele? Para ele não acabar de contaminar, não acabar de pistear a metade do povo. O que foi o primeiro triunfo? Começou o que no reino do céu, para depois começar a terminar na terra. Jesus assentado no trono do Pai, o Lúcifer, que eu não chamo mais ele de Lúcifer, eu chamo ele de finado, porque ele não existe mais. Anjo de luz ele não é mais. Então ele teve que morrer para nós sobreviver, para nós viver. E ele teve o prazer de ver nós na presença do Senhor. Ele era um anjo de luz, por ele querer o poder. Ele não queria mais fazer o que Deus queria que ele mandasse. Ele era um mensageiro da palavra do Senhor. Ele regia o coral, ele reunia os anjos, os querubins. Ele dava as ordens através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o majestoso, glorioso. Então ele decidiu se rebeliar. Então quem quiser se rebeliar contra Deus, é só tentar se rebeliar. Eu não vou tentar contra Deus. Muitas das vezes, me vem e me enfurece, mas o meu coração vai e volta. E sabe disso que o jugo ele levou. Então ele queria tomar a cadeira do mestre. Ele queria ter o poder. E o mestre disse: eu não te dei tudo, Lúcio, mas mesmo meu trono eu te darei. É porque eu li em Apocalipse e eu não gravava capítulo, mas um dia eu li Apocalipse todo. E eu digo a vocês: não tente triunfar com o poderoso, porque aquele que triunfar contra o poderoso, já sabe, é morte. Então Jeremias foi levado, por causa dele, foi levado com jugo nas costas, apanhando, viu, para o Egito. Mas depois valeu a pena Jeremias passar por aquilo tudo. Aonde Deus fez ver, Jeremias disse: por isso que eu estou passando por isso tudo, porque meu mestre passou por mais do que eu. Então toda a pancada que Jeremias recebia no lombo, nas mãos, botaram Jeremias no cepo com as duas mãos e mandaram cacetada nas mãos, e ele ali, na unção de Deus, e ele esperando um dia. Eu creio que ele disse: um dia eu vou sair daqui, um dia meu mestre vai dar a resposta, eu vou aguentar, eu vou superar. E aí, o tal do Ananias perturbando, não faz a obra e perturba quem faz, não faz nada e nem deixa quem faz. Como é que eu estou vendo um abençoado de Deus pregando a palavra de Deus? Eu chego e disse: é mentira, Deus me mandou eu falar isso, sem eu ter falado. Quantos profetas da mentira tem aí? Quantos profetas se vendendo aí também? Isaías, por pregar a verdade, o que foi que aconteceu com o nosso amado Isaías? Isaías tinha medo. O chamado de Isaías era espinhoso. Isaías não era para entregar profecia a um pequenininho, não. Isaías era para entregar profecia. O chamado de Isaías era para os grandes. E sabe, os grandes que acham que tem poder, que tem dinheiro. O rei dos reis é o Senhor dos exércitos. Aqui não há rei, aqui não há juiz, a não ser ele que é o verdadeiro juiz. Então, por causa da ousadia de Ananias, esse mentiroso, que ele estava impedindo de um povo se converter, foram levados para o cativeiro, e ele dizendo que Deus tinha dito que ele tinha que trazer o povo do cativeiro. Eu trarei o povo do cativeiro, eu quebrarei o jugo. Então ele estava fazendo o quê? Dizendo que Deus não valia nada, que Deus não prestava. Então dizendo que o bom era ele. Aí Deus vai, arranca da terra e acabou. E cada um que espera para ver o que é que Deus vai fazer. O nosso irmão, lembrando de um homem que viveu a mentira, mas quando ele veio para Cristo, ele se tornou inimigo do maior país, não, do Vaticano, de Roma.
foi o nosso irmão Paulo. Passou a pregar a verdade, porque enquanto Saulo estava na mentira, ele estava sendo amigo de Saulo. Quando Saulo veio para a verdade, que o Deus fez tirar as escamas dos olhos de Saulo e transformou o nome dele de Paulo. Que privilégio! E aí começaram a perseguir o nosso irmão Paulo. Começaram a perseguir o profeta, começaram a perseguir Tiago, começaram a perseguir Filipe, começaram a perseguir Silas, porque quando a gente vem para Cristo, a gente não tem que ter medo de falar a verdade. Agora, se Deus não está mandando, nunca diga que Deus está mandando se Deus está mandando, porque quem Deus revela, Deus revela. Quem Deus não revela, não fala o que Deus não está revelando, não fala o que Deus não está mandando. Então muitas vezes querem interromper a nossa pregação, ao nosso evangelismo, mas Deus está olhando a cada um com olho de chama de fogo. Os profetas sofreram por causa disso, porque pregavam a verdade. Isaías morreu de uma morte tão triste, viu? Isaías morreu com uma morte tão triste, foi encerrado ao meio. Vamos tirar ele de cena. Aí eu creio na conjectura, eu creio e disse: tu pode me tirar de cena, mas eu não vou negar a palavra. Tu pode me matar, mas eu não vou negar a palavra do meu Deus. E aí começaram a serrar Isaías ao meio. O nosso irmão Jó também foi a cinza, com a lepra triste, uma lepra irresistível. Mas ele não recuou, ele não negou. Satanás fez de tudo para tirar a alma de Jó. Mas o Deus sabia, o adorador de Cristo, ele vai padecer, ele vai sofrer, mas vai valer a pena um dia a glória, os portais celestiais está lá, aberto para todos. Então Jeremias não foi dizer coitado, mas foi um homem que sofreu muito, e Deus fez ele ver por que ele estava passando por aquilo, porque o Messias veio para pregar a verdade, foi maltratado, foi pisoteado, chamado de demônio. Como um dia chegaram para mim: sai daqui, demônio. Eu digo: tu tem que mandar eu sair daqui mesmo. E o Messias disse para os judeus: demônio expulsa demônio? Não expulsa, não expulsa demônio. Então Deus estava chamando ele mesmo, Jesus estava chamando eles mesmo de demônio, porque eles estavam carregados de demônio e chamando o Filho de Deus, blasfemando contra o Filho de Deus. Então não se pode blasfemar contra o Filho de Deus e nem contra Deus. E aí teve mais profeta que chegou, padeceu também, foram levados, um levado à cova. Daniel foi levado, Daniel foi conspirado também, mas Daniel não chegou a apanhar. Mas Jeremias sofreu igual sovaco de aleijado, sofreu muito, mas cada um teve as suas possessões. Eu não posso sofrer em bofetadas, mas a pior bofetada é a pior palavra. Mas a gente, quando a gente olha para ele, a gente sabe que ele passou por um processo para ele ter o que ele é hoje. Então ele veio para esmagar a cabeça de Satanás. E nós viemos também para ajudar a ele, não ajudar ninguém a blasfemar contra ele. Eu quero dizer para vocês que o tempo está passando e Deus está com pressa. Então aqui, estou pregando aqui uma pessoa que viveu em um mundo fazendo as obras também de Satanás, e muitos ainda querem combater com a mulher de Deus, falando a mentira em termos de verdade. E eu digo a você está falando com uma pessoa que fazia as obras de Satanás. Não era demônio, porque Deus não vai gerar demônio no ventre de nossa mãe. Mas o diabo veio para querer levar todos à prisão, querer levar todos os cativos sobre ele. Então Jeremias, ele foi levado sim ao calabouço, mas a resposta de Deus veio para Jeremias, e a resposta de Deus vai vir para vocês. A resposta de Deus veio também para Satanás, dizer: tu vai levar, tu está pensando que tu vai levar meu servo Moisés? Tu não vai ter prazer de levar meu servo Moisés. Então quando Moisés já estava perto de fechar os olhos, aí o Deus disse: vai lá, Moisés,
Chama Cádio na tenda, que eu quero falar e dizer: está chegando a hora. Está chegando a hora de meu amado Moisés partir. E aí foi uma luta, foi um triunfo, foi. Então ele perturbava, ele enviava muita gente para perturbar Moisés. Mas Moisés, por ser um varão valoroso, e Deus sabia quem estava por trás ali, era Satanás. Por quê? Porque Jesus estava também sendo atentado, perturbado, azucrinado por Satanás. No deserto mesmo ele se apresentou para o Messias. Por isso que a gente também temos que ver também que a gente não pode também errar. Porque se a gente errar por a gente querer, aí agora o nosso mestre deixa a gente lutar e pelejar sozinho. Mas se se for uma arte que Satanás, que Deus conhece, quando você não quer pecar, porque eu disse: meu Pai, me ajude, meu Pai. Eu nunca pecarei contra ti, nunca tentarei nem a ti, e nem atentarei a Satanás, porque Satanás quantas vezes já me rodeava, quantas vezes ele me rodeia, quantas maquinações ele já tentou botar aqui. Não vai para a igreja não. Quantas vezes a primeira prova que ele tentou me trazer, que eu era católica, e eu fui para o joelho dobrar, meu joelho, para pedir força a ele, para me encher do poder dele, da unção dele, e me sustentar, porque a minha geladeira, o diabo sabe a sua vida, o diabo sabe o que tem na sua casa e o que não tem. Mas ainda se você for um homem de Deus, você vai superar. A minha geladeira não tinha nada. Quando eu vim para Cristo, bati no bolso, tinha 10 reais. Eu disse: ó meu Pai, o que é que eu faço? O Senhor enviou alguém para me abençoar de uma Bíblia. E o que é que eu faço, meu Pai? Bati no bolso, 10 reais. Eu disse: já sei o que é que eu vou fazer. Marchei para a livraria evangélica. Por isso que eu digo a vocês: não pode parar. Deus derramou o dom de evangelismo na minha vida, na Inforte, e eu não posso parar. Agora eu também não posso abater ninguém, não posso oprimir também ninguém, mas é um mandado que cada um de vocês tem um chamado. Então o chamado de Jeremias foi um chamado tenebroso, foi um chamado espinhoso, e cada um de nós não sabíamos o que ia acontecer comigo. Eu, antes de vir para Cristo, eu me esbofetearam. Eu vou dizer aqui a vocês, amados irmãos, eu estava no Guaibim com aquele trabalho lá, mas Deus é tão bom que estava me livrando. Poderia minha família chegar lá na praia e pegar o meu corpo, por causa de um celular que eu fui livrar de um homem. Me acenderam um pau de um murro. Foi. Eu disse: oh meu Deus. Aí eu olhei para o cara, olhei para o outro e disse: olha, por causa que você fez isso, você mandou ele fazer isso, você é o culpado e você vai pagar por isso. Eu não sei o que passou com esse homem. Eu disse para ele, porque eles dois queriam roubar o celular do homem, e eu conhecia o pessoal, e o homem passou por mim, mas por causa do elemento voltou. Eu sofri, não foi pouco, mas eu digo a vocês o que aconteceu comigo. Eu para olhar, eu tinha que virar o rosto assim, ó, para olhar, e o povo me mostrando, e eu vi a imagem de Cristo no sofrimento. Eu vi, ele não me mostrou, eu vi daqui para cima. Quando eu fiz assim, ele me fez ver o rosto dele com o ensanguentado, e foi aonde eu vim entender. Eu era católica, mas foi aonde eu vim entender que eu não poderia ir afora, eu não poderia ir me vingar, porque ele disse: ei, o sangue que foi derramado em você, primeiro foi derramado em mim. Então aquele homem, ele assim, ó, e o sangue descendo, e a coroa de espinho. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer, mas o meu espírito não vai ter poder, a terra não vai ter poder. Então eu vi aquilo, me comoveu. No outro dia me deparei com um rapaz. O rapaz me pediu tanta desculpa que ele soube o que aconteceu. Então eu passei por poucas e boas. Não foi fácil para eu chegar até aqui e dizer, e renunciar, e disse: me ajude, meu Deus.
Então quantos que estão passando? Quantos estão passando e não estão superando? Então se você não passa, então o mestre passou muito mais do que eu, do que vocês. Então os profetas que morreram servirão de exemplo para nós. Aí tem um louvor que diz: lançados na arena por leões, apedrejados foram até a morte, outros cerrados ao meio, mas não negaram o nome do teu Deus. É por isso que eu louvo o nome dele. É por isso que eu não paro de adorar. Exaltado entre as nações, Senhor dos senhores, é o maior e o leão da tribo de Judá. Ainda que me apedreje, ainda que me esbofeteie, ainda que me bata, eu digo: cinge meu nome, meu Pai. Cinge meu nome mais que é cingido. Me cinge, porque a rua nos espera. É cada pancada, é cada rejeição que a gente recebe. Então eu quero dizer para vocês que aqui está o resultado de quem desobedece ao Senhor, de quem blasfema contra Ele. Se vocês estão aqui, continue vindo. Não contenda com o oleiro, não contenda com o dono da obra. Não se pode contender com o caco. O caco pode contender com o caco, porque ele disse: pode o caco contender com o caco? Pode. Mas pode o caco contender com o oleiro? Não. Ai daquele que contender com o oleiro. Ai daquele que disser que o oleiro mandou e o oleiro não mandou dizer nada. Então ele estava mentindo com o nome do Senhor. Então o Senhor disse: eu vou lançar ele, Jeremias, da face da terra. Eu vou estipar ele, eu vou limpar ele, eu vou tirar. Porque se Deus não fizesse isso, ele ia levar uma multidão para o inferno. Ananias era um profeta miserável, Amazias era outro. A qual Deus levantou, não foi para nós mentir. Deus levantou, não foi para nós desfazer do outro profeta. Então o profeta que tiver na posição de Deus, a resposta que tiver e querer agredir o profeta, a resposta de Deus vai vir. Então não se preocupe, a resposta de Deus vai vir. E não importa o dia e nem a hora, a resposta vai vir. E a resposta veio a Ananias, e foi uma vergonha para ele. E ele fez o nosso irmão passar uma vergonha no meio de um povo, para uma multidão. Jeremias pregando a verdade, e o povo, eu creio que o povo já estava quase se aquebrantando, e ele falando mentira, dizendo que Deus mandou que ele ia quebrar o jugo, e ele levou, foi um jugo de morte. Então quem tiver um jugo aqui ainda, se arrependa, larga teu jugo e vem para Jesus. Quem tem um jugo aqui de impedimento, vem para Cristo, tira esse impedimento. Se tiver alguém aqui que queira entregar sua vida para Cristo hoje, não por força, não para violência, porque a gente estamos aqui é para ajudar o povo sair da cegueira do mundo. Então a resposta de Deus vai chegar para cada um. Eu tenho minha família. Então Deus disse: fique de descanse. Então Deus me deu uma resposta um dia: descanse em mim, e da sua família eu cuido eu. Então a resposta vai vir. A resposta, Rayane, a resposta Deus vai te dar. O segredo é confiar. Eu não